Leitura Os Ensinamentos Sexuais das Tigresas Brancas, página 51. Origem e fundamento dos exercícios. Sem uma explicação histórica de como surgiram os métodos da tigresa branca, seria difícil compreender o objetivo e os benefícios dessas práticas. A história das tigresas brancas nos permitirá ver mais clara e corretamente. Para compreender as práticas e as motivações da tigresa, é muito importante entender que na China antiga a busca pela saúde, juventude, longevidade e imortalidade constituíam as ciências e os empreendimentos mais importantes de toda aquela cultura. Esse tipo de alquimia física e espiritual está na origem das ciências médicas modernas. Nenhuma cultura jamais foi a tais extremos e aplicou maiores esforços em pesquisas do que a China em relação às questões. Os antigos chineses percebiam claramente que a sexualidade não era apenas a causa das doenças, do envelhecimento e da morte, quando mal utilizada, mas também, quando utilizada corretamente, a maior força positiva para se obter uma boa saúde, vitalidade, longevidade e imortalidade. No início, o taoísmo era matriarcal, como toda a cultura chinesa. A filosofia taoísta é predominantemente feminina em seu conteúdo, o Tao Te Ching, virtude e caminho clássico. O principal texto do taoísmo afirma que o Tao somente é acessível por meio do poder feminino. O Manual da Tigresa Branca faz frequentes referências ao capítulo 6 desse livro, em que diz: o espírito do vale não morre, é chamado a mulher misteriosa. A porta da mulher misteriosa é a origem do céu na terra. Sempre lançando brotos, ela mantém sua existência em atividade, é inexaurível. Nesse trecho, se vê claramente que o taoísmo considerava o feminino a porta para o Tao. O espírito do vale, há muito, é considerado o útero, nos manuais do sexo taoísta, e a porta da mulher misteriosa, a vulva. Por outro lado, o taoísmo reverenciava e emulava o ideal feminino, ainda que também buscasse sua força para seus próprios fins patriarcais. As duas últimas linhas têm importância especial, pois em uma interpretação sexual, elas revelam que por meio do estímulo constante, a mulher pode manter sua vida e sua destreza sexual será inesgotável. Na língua da China antiga, encontramos indícios da superioridade da mulher. Por exemplo, a palavra para mulher é nu, que serve para descrever uma mulher meio sentada e meio ajoelhada, totalmente vestida, com seios exageradamente grandes. Quando o ideograma de nu é ampliado para significar mãe, mu, são acrescentados 2 pontos, os mamilos, mostrando seios nus. O fato de a mulher estar sentada e ajoelhada não indica apenas submissão e humildade, mas também uma poderosa rainha em repouso real. Sem dúvida, os enormes seios eram a expressão visual do seu poder. Mamilos, indicados por 2 pontos, deixavam implícita a ideia de doadora de vida. A palavra para homem mostra o ideograma dos campos com um caractere para o trabalho sob ele, significando o trabalhador no campo, ou seja, o provedor do alimento. Há também mais 2 interessantes sinais da superioridade matriarcal na China antiga. O primeiro
é que os sobrenomes dos recém-nascidos eram derivados do sobrenome da mãe, não do sobrenome do pai. Em algum momento, no período da dinastia Zhou, este costume foi completamente descartado, provavelmente devido a influências do confucionismo. O segundo indício é a associação que havia na China antiga entre o sangue menstrual e a cor vermelha, que representava a boa sorte, além do poder e da virtude. Muitas culturas associam o sangue menstrual e a cor vermelha ao azar e à ira. No entanto, para os antigos chineses, toda a ideia de virtude, poder e boa sorte estava associada à cor vermelha e à mulher. Nenhuma cultura compreendeu mais claramente do que a China que a mulher era a encarnação do poder espiritual e os homens da força física. A ideia de tomar uma esposa é revelada no ideograma chinês que mostra um homem puxando uma mulher pela orelha, expressão que mostra tanto sujeitá-la como convencê-la. Por fim, todos os antigos manuais do sexo escritos na antiguidade da China mostram as mulheres como detentoras da informação sexual, tanto a nível de alquimia como a nível de saúde. Ainda que as versões do presente pareçam acentuar os benefícios das práticas sexuais para os homens, não há dúvida de que eles derivam do tempo em que os costumes sexuais eram predominantemente matriarcais. Há muitos indícios que permitem afirmar-se que a China era matriarcal. Na antiguidade, ainda que as referências mencionadas acima sejam muito breves para transmitir todo o seu significado ligado aos ensinamentos da Tigresa Branca, só posso ressaltar a importância dessa afirmação e ter esperanças de que o leitor não a considere insignificante. A razão para esta menção é que boa parte do que ensinam as Tigresas Brancas e o taoísmo se originou nessas tímidas eras matriarcais. E muito do que a Tigresa Branca faz é a reafirmação e a memorização de suas raízes matriarcais. A percepção das mulheres mudou durante a dinastia Zhou, com a filosofia introduzida por Confúcio. O confucionismo é patriarcal em seu âmago. As mulheres eram consideradas potenciais fornecedoras de filhos, homens, que dessem continuidade à posteridade do homem. Tudo isto estava ligado com a veneração ancestral confuciana, para a qual eram exigidos homens. Há muito, o confucionismo é parte essencial da cultura chinesa, o que acontece até hoje. Em relação ao sexo na China, pode-se dizer que, em público, o homem e a mulher basicamente têm um comportamento segundo os ideais confucianos, mas no quarto se inclinam para os ideais taoístas. Grande parte do que os ocidentais consideram atitudes sexuais dos chineses, na verdade, não é nada chinês. Quando os Manchus tomaram o poder na dinastia Qing, as atitudes sexuais dos chineses se tornaram ainda mais secretas e moralistas, pelo menos em público. Em termos gerais, o problema apareceu quando a família comum tentou emular a família real com todos os seus protocolos sexuais e sociais, onde os ideais confucianos foram levados ao extremo. É bastante injusto examinar a vida sexual dos chineses com base neste período de sua história. Em sua maior parte, as atitudes e os costumes dos antigos chineses eram muito saudáveis, provavelmente mais do que em qualquer outra cultura. Com uma história que data de mais de 5.000 anos, a simples magnitude das descobertas dos taoístas ainda é relativamente desconhecida das culturas ocidentais, o que em parte é mostrado neste livro, que pela primeira vez apresenta os métodos de restauração sexual, especialmente criados para as mulheres. A maior parte do que vemos nos antigos manuais taoístas do sexo contém a ideia de que os homens deveriam ejacular em uma mulher com o único propósito de obter um filho do sexo masculino.
Em todos os seus encontros sexuais, com a esposa ou a concubina, o homem deveria exercitar a retenção do esperma, a menos que fosse o momento calculado para a concepção de um filho. Assim, ele, ao mesmo tempo, preservava a saúde e a posteridade. As mulheres deveriam se satisfazer plenamente com cada encontro sexual, mas nem sempre poderiam receber as ejaculações, consideradas muito preciosas para a saúde do homem, para serem desperdiçadas em cada encontro. Os manuais taoístas do sexo contêm exercícios de felação e conilíngua. A felação era considerada mais ou menos como apenas um prelúdio para a relação sexual. Para o homem, o orgasmo pela felação não tinha nenhuma utilidade porque a mulher não engravidaria e porque não poderia absorver a essência yin, dada pelo pênis sem a penetração. Por isso, os homens a evitavam e consideravam mero estimulante preliminar para o ato sexual. A grande maioria das mulheres, em toda a história da China, adotou esse plano de preservar a saúde e a posteridade de um homem. Basicamente, elas ignoravam os ensinamentos matriarcais da Mãe Real do Ocidente, Hu Wangmu. Poucas os conheciam. E foi isto que levou ao surgimento das linhagens da Tigresa Branca. Ao ler este livro, tenha sempre em mente que este material é apenas um resumo de milhares de anos de experiência e do conhecimento asiático e que procurei torná-lo compreensível para uma sociedade moderna muito diferente. De modo geral, os métodos da Tigresa Branca se originaram de uma combinação dos ensinamentos taoístas da China e dos ensinamentos tântricos da Índia. Qual dessas culturas influenciou mais a outra? Em que momentos e quais foram as influências é algo que teremos de deixar para os historiadores. Entretanto, sabe-se e há registros de que durante a dinastia Chang, muitos monges artesãos e comerciantes indianos visitavam ou viviam na China, especialmente na cidade de Xi'an. Esta cidade também era considerada pelo grande número de prostitutas, consortes e cortesãs de alta classe. Não seria preciso muita imaginação para sugerir que nesse período teriam sido introduzidas na China as artes sexuais tântricas, especialmente para as mulheres. As mulheres também conheceram a ideologia taoísta, então, no auge. Os taoístas foram os primeiros naturalistas do mundo, investigando e aprendendo a boa convivência com a natureza, esforçando-se para chegar em uma perfeita união com ela. A mescla entre as artes tântricas e as taoístas não era difícil de entender para os chineses, pois são muito semelhantes em muitos aspectos. A filosofia e métodos taoístas, no geral, tinham duas metas interdependentes: restaurar as energias da juventude e usar essas energias para atingir a imortalidade. Os ensinamentos tântricos surgiram na filosofia hinduísta da Índia, que explorava profundamente o significado psicológico e a importância da sexualidade humana, de modo a atingir a perfeita união das forças masculinas e femininas em cada ser humano. Dessas fontes tântricas e taoístas, as ideias e métodos do sexo transformador espiritual foram desenvolvidos e levados a seu apogeu nas sociedades secretas da Tigresa Branca. Os fundadores. Se é preciso atribuir a um fundador literário os métodos da Tigresa Branca, na China Antiga teríamos de começar por levar em conta o Imperador Amarelo, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Acredita-se que seja ele o autor de 4 obras que tratam das questões da sexualidade, medicina, longevidade e imortalidade. O clássico da medicina interna do Imperador Amarelo, o Wang Tianting, ainda é a leitura exigida para os que estudam a medicina em toda a Ásia. O imperador tinha 3 concubinas imortais,
que lhe ensinaram tudo o que precisava saber em matéria de sexo para restaurar a juventude e atingir a imortalidade. Essas mulheres eram conhecidas como a garota misteriosa, ou a garota multicolorida e a garota comum. As três afirmavam terem sido discípulas da lendária Rissai Wangmu, a mãe real do Ocidente, a matriarca dos ensinamentos taoístas, que depois de reunir a energia e a essência sexual de 1000 homens, atingira a perfeição como imortal. Na mitologia chinesa, Rissai Wangmu é considerada a guardiã celestial do pêssego da imortalidade, junto com suas duas criadas. Na mitologia taoísta, a moradia da Mãe Real Ocidental é um sinônimo do conceito de Shangri-La ou Shambhala, lugares de absoluta harmonia, paz e imortalidade. Não há nenhuma fonte que se possa citar sobre a origem dos métodos da tigresa branca. Certamente resulta de um processo acumulativo. O mais certo é que parte desses ensinamentos tenham sido tirados das obras atribuídas ao Imperador Amarelo e suas 3 concubinas, e das lendas da Mãe Real do Ocidente. Acredita-se que o próprio Imperador Amarelo tenha atingido a imortalidade depois de haver obtido a energia sexual feminina de 1.200 jovens, retendo seu esperma no ponto do orgasmo em cada relação, de modo a poder levar a energia de volta ao cérebro, uma técnica que lhe foi ensinada por suas 3 concubinas imortais. Assim, na antiga mitologia chinesa, temos 2 exemplos de como um homem e uma mulher poderiam obter o status de imortal por meio da atividade sexual com um grande número de parceiros. A mulher absorvia as essências dos homens e o homem retinha as essências da mulher. A mulher o conseguia por meio do sexo oral e o homem por meio da relação sexual. O conhecido taoísta Kokung escreveu no Pao Pu-Zu: a garota misteriosa e a garota comum comparavam a atividade sexual com a mistura do fogo, yang masculino, e da água, yin feminino, afirmando que a água e o fogo podem matar as pessoas, mas também podem regenerar a vida. E isso dependerá de saberem ou não os métodos corretos da atividade sexual de acordo com sua natureza. Essas artes se baseiam na teoria de que, com quanto mais mulheres o homem copular, maior benefício ele terá. Homens que ignoram esta arte copulam com somente 1 ou 2 mulheres em sua vida. Apenas conseguirão causar a própria morte prematura. E o mesmo conselho é dado às mulheres no Manual da Tigresa Branca, que afirma: a mulher pode restaurar completamente sua juventude e atingir a imortalidade se evitar permitir que apenas 1 ou 2 homens em sua vida roubem e destruam sua essência, o que só servirá para fazê-la envelhecer depressa e trazer a morte prematura. Contudo, se conseguir obter a essência sexual de 1000 homens por meio da absorção, ela obterá os grandes benefícios da juventude e da imortalidade. Em 1621, foi escrito na China o livro intitulado Os Anais do Avanço e da Iluminação do Yang. É a história de um espírito de raposa fêmea que vivia em uma gruta na montanha. Durante anos, ela praticou as disciplinas taoístas para obter o elixir da imortalidade, sem contudo conseguir obtê-lo, pois lhe faltava um ingrediente essencial, a essência sexual masculina pura, da qual precisava para completar o seu yin e assim tornar-se imortal. Mais tarde, entretanto, ela conseguiu obter o elixir, transformando-se numa linda mulher, seduzindo e roubando a essência de um homem que havia se realizado em seus exercícios sexuais taoístas.
Usando a magia e a hipnose, ela conseguiu extrair e absorver quase toda a energia sexual dele, tornando-se uma imortal. O adepto taoísta então foi para o céu e se queixou ao imperador de Jade, que é Deus para os chineses, o que de nada adiantou, pois ela agora era imortal e o imperador de Jade já não podia mais influenciá-la. Como a maioria das histórias chinesas, esta contém muitas metáforas e mescla locais entre o céu e a terra. No entanto, a ideia mais importante aqui é a evidente indicação de que a mulher não pode obter a imortalidade sem adquirir a essência masculina, a energia sexual do homem. Da mesma forma, a história deixa muito claro que o homem deve se disciplinar nos exercícios yin para reabastecer o seu yang. A história mostra que o autor conhecia os ensinamentos das tigresas. Menciona essa história também para ilustrar como os ensinamentos da tigresa branca foram mais ou menos insinuados por toda a literatura chinesa, sem jamais terem sido expostos plenamente por serem ensinamentos sobre práticas sexuais masculinas. Em geral, a base do taoísmo também tem suas raízes nos ensinamentos do Imperador Amarelo, e da mesma forma surgiram e se desenvolveram com o tempo. Os ensinamentos taoístas têm diversas avenidas para a sua prática, pois seus princípios podem ser igualmente aplicados à meditação, alquimia espiritual, artes marciais, ciências das ervas e práticas sexuais. Em sua maioria, todas essas interpretações e expressões dos costumes taoístas vicejaram abertamente até a presente data. Não obstante, esse tipo de atividades sexuais teve de assumir uma posição secundária, porque os pensadores confucianos moralistas do início da dinastia Sung tornaram tabu as práticas e as interpretações sexuais. Elas não cabiam na sua obediente sociedade em que as mulheres eram submissas e inferiores aos homens. A função apropriada para a mulher era ser uma esposa dedicada a dar ao marido filhos do sexo masculino, para a posteridade. Antes da Era de Mao, os homens podiam ter tantas esposas quantas pudessem sustentar, e as mulheres não passavam de propriedade descartável sob o governo controlado pelos confucianos. No entanto, muitas mulheres e concubinas, consortes e cortesãs taoístas rejeitavam as ideias moralistas e continuavam a exercer em segredo os métodos da tigresa branca. Assim, no taoísmo surgiu esta singular tradição. As mulheres aprenderam os métodos da Mãe Real do Ocidente e suas seguidoras e misturaram essas artes sexuais de longa linhagem com seu aprendizado taoísta. Elas viajavam pelas montanhas e vales dos eremitérios e retiros taoístas em busca de homens que dividissem suas energias e fluidos sexuais para se dedicar ao processo de obter a juventude e a imortalidade. Em termos gerais, a mulher taoísta buscava o sêmen, a essência e a energia sexual dos homens taoístas que se havia dedicado a refinar e reter seus fluidos e sua energia sexual. Esses homens eram considerados os melhores, pois sua essência e sua energia eram mais puras e mais eficazes do que as de homens comuns. Assim, a obtenção da energia sexual de fiéis taoístas reduziria o tempo que a mulher precisava para realizar suas metas. Conseguir que estes homens entregassem sua energia e seu esperma refinado mostrou-se tarefa difícil, e por isso elas tiveram que criar muitos recursos sedutores para atrair estes homens espirituais. As práticas da tigresa branca encontraram um certo grau de aceitação entre o povo por causa das histórias associadas à deusa budista da compaixão, Kuan Yin,
que aparecia como prostituta em um de seus corpos transformados para iluminar e levar a salvação a determinadas pessoas. Como o taoísmo, o budismo celebrava a igualdade de homens e mulheres para a fúria dos confucianos, no final do século XVIII, uma mulher que respondia pelo nome Yen Chou foi considerada uma santa pelas tradições budistas e taoístas e foi muito reverenciada ao mesmo tempo como imortal e como uma encarnação da compaixão. Sabe-se que ela oferecia o sexo a qualquer homem que a desejasse. Seu biógrafo Chun Fang Yu afirmou que ela conhecia os segredos sexuais da Mãe Real do Ocidente e que poderia trazer a salvação espiritual para qualquer homem com quem realizasse o ato sexual. Sua destreza sexual era tão maravilhosa que os homens entravam em estado de transe depois de estarem com ela. E dias depois, quando fechavam os olhos, sentiam-se no céu ou em algum reino paradisíaco de imortais. Dizia-se que depois que um homem tivesse relações sexuais com ela, todas as suas indisposições e quaisquer doenças desapareciam completamente. Essas artes e efeitos, segundo Chun, também eram atribuídos à Mãe Real do Ocidente. Há incontáveis histórias de proezas sexuais de muitas cortesãs por toda a história da China, assim como em todas as outras culturas asiáticas, especialmente o Japão. Essas histórias se tornam singulares porque, a certa altura, todos apontam para algum tipo de conhecimento transmitido a respeito das questões sexuais que em muito superam os aspectos reprodutivos do sexo. Embora Madame Lin pudesse traçar sua linhagem há pouco mais de 200 anos, muitas histórias escritas na antiguidade revelam temas semelhantes aos das tigresas brancas. Essas histórias dos costumes sexuais das concubinas, consortes e cortesãs taoístas dão forte crédito à linhagem secreta, hoje chamada da tigresa branca. Não importa como se chamasse ela antes da formação da linhagem de Qinhua em 1748. A absorção do fôlego do dragão. Quando o dragão brinca perto da sua boca, a tigresa agarra o jade caído. O lótus vermelho atrai o dragão para a boca da tigresa. Depois que o dragão é capturado, a tigresa absorve o seu ki. Quando o ki do dragão é absorvido, o embrião espiritual dela se solidifica. E este é o significado do yin preenchido com o yang. Quando o dragão verde se mescla com a tigresa branca, a imortalidade é atingida. A necessidade do sexo oral. A principal atividade sexual da tigresa é o sexo oral. O motivo poderá parecer estranho, levando-se em conta que todos os outros manuais sexuais taoístas defendem quase com exclusividade a relação sexual. No entanto, há muitos benefícios do uso do sexo oral para a mulher, e o mais importante desses benefícios tem a ver com a sua técnica de absorção do fôlego do dragão, o ponto crucial dos seus primeiros 3 anos do período de treinamento e limiar dos ensinamentos da iniciada. Os detalhes desses exercícios e outras técnicas sexuais estão esboçados na 3ª parte deste livro, mas o raciocínio por trás do uso do sexo oral e sua função na absorção serão abordados agora. O sexo oral simula muitas das fixações orais que tínhamos na adolescência. É o mais poderoso estimulante da memória e da inteligência do corpo. Na recriação de muitas das nossas energias e condições juvenis. Nada tem tanta influência na saúde e também na psique como o uso da boca, em todas as suas formas. Na psicanálise ocidental,
O oralismo é considerado o primeiro estágio do desenvolvimento libidinal, momento em que o desejo sexual é indiferenciado em relação ao desejo pelo alimento. Além do leite da mãe, a saliva é o primeiro alimento ingerido pelo bebê. É inegável que os fluidos do corpo são a primeira fonte de alimentação para a sobrevivência humana, o leite materno e a saliva. Bebês e crianças pequenas passaram um bom tempo lambendo coisas. Antes de mais nada, quase todo objeto agarrado tem de ser lambido. O primeiro órgão sensorial a se desenvolver no bebê é a língua. E no início da vida, tudo é julgado através das sensações da língua. O uso da língua também produz a saliva, e para o bebê tem um grande significado. A língua não é apenas o nosso primeiro receptor dos sentidos, mas também o último órgão a deteriorar após a morte. Quando a mulher leva o pênis do homem à boca, em certo aspecto, este ato é um símbolo de seu controle e poder sobre ele. Diferente da relação sexual em que o homem mantém o controle e o poder sobre a mulher e expressa sua agressividade e suas sensações de dominação com o sexo. Com o sexo oral, a mulher encontra seu poder na submissão. E aí, o homem perde suas tendências de agressividade e dominação. Os homens talvez ainda não tenham compreendido perfeitamente a ideia de que é na submissão da mulher que está a força maior dela e da sua natureza. Talvez inicialmente pareça estranho que o sexo oral seja um portal para a mulher realizar sua espiritualidade e, ao mesmo tempo, a própria força que retarda o processo do envelhecimento. Quando examinamos de perto, vemos claramente como esses atos e esses comportamentos afetam profundamente toda a natureza biológica e espiritual da mulher. Ao falarmos de sexo oral, imediatamente somos remetidos a dois fluidos do corpo, a saliva e o sêmen. A saliva é o fluido do organismo e saliva está cheia de nutrientes que beneficiam o corpo de muitas maneiras. Nas mulheres, ela ajuda a digestão, produz a perda de peso, serve para tratar a pele, restaurar os dentes e as gengivas, além de limpar o esôfago. Para falar de apenas alguns dos benefícios. O sêmen, da mesma forma, é um fluido corporal constituído de proteínas. O sêmen quente afeta simultaneamente o pigmento chamado melanina, que está sob a pele, mantendo saudáveis a pele e os cabelos. Com o sexo oral, mais sangue é levado ao rosto, o que abre os poros e cria uma condição em que o sêmen pode penetrar para afetar de maneira benéfica os pigmentos da melanina. Bioquímicos do Ocidente descobriram que o sêmen fresco contém altas quantidades de vitamina C, fósforo, cálcio e ferro, e ainda tem propriedades antibióticas. Tudo isso numa também alta concentração de proteínas. Os antigos certamente desconheciam a composição química desses micronutrientes essenciais, mas sabiam que o sêmen era indiscutivelmente o melhor rejuvenescedor da pele. Depois de espalhado sobre o rosto, especialmente o nariz, testa e áreas oleosas, o sêmen fresco e morno seca e fecha os poros. Esse efeito secante é como uma reação adstringente que aperta e encolhe as rugas, alimenta as células da pele e a deixa leve, limpa e macia. Uma tigresa considera o sexo oral e a aplicação do esperma no seu corpo como um meio de restauração física e espiritual. Em sua experiência de absorver a energia sexual do homem e trazer o calor do sêmen ao seu rosto, ela se renova, estabelecendo no ventre do seu espírito um embrião virginal do espírito de sua imortalidade. Em outra linguagem, ela desencadeia todas as inteligências hormonais e sensoriais do corpo e da mente para rejuvenescer e restaurar sua condição, até aquela que tinha antes do aparecimento do ciclo menstrual ou antes de perder sua virgindade. Em The Sacred Mushroom, o cogumelo sagrado, o livro do teólogo John Allegro,
o autor faz uma revelação muito interessante sobre a palavra grega Cristo, afirmando que seria derivada de um significado anterior da Suméria, lambuzado de sêmen, passando a significar ser batizado ou inaugurar. Com o advento de João Batista, o ritual do batismo trocou o sêmen pela água, que assumiu a qualidade de purificador espiritual. Nas antigas escolas gregas, os neófitos eram untados com unguento misturado a sêmen para acelerar e preservar seu desenvolvimento espiritual. Assim, não é apenas na Índia e na China que encontramos vestígios do sêmen, considerado um restaurador físico e espiritual. Também é interessante observar o ritual católico romano da comunhão, em que o indivíduo primeiro se ajoelha diante do padre para mostrar submissão à vontade de Deus, depois a língua é estendida para receber a hóstia simbólica ao pão da vida, que é engolida, representando a ingestão do corpo de Cristo. O vinho é tomado, simbolizando o sangue de Cristo, e a água benta é passada na cabeça, simbolizando a purificação do Espírito de Cristo. Rituais de comunhão semelhantes são encontrados por todo o período anterior e no início da era judaico-cristã. E neles, o pão, o vinho e a água, hoje simbólicos, eram a saliva, o sangue e o sêmen, as três substâncias que dão a vida. Nas meditações taoístas, a língua sempre deve ser posta contra o palato superior para estimular a produção e o fluxo da saliva durante os demorados períodos em que a pessoa está sentada imóvel. Isto evita a ressecação da garganta e elimina a tosse incômoda e a congestão dos pulmões. Os taoístas também exercitavam uma técnica chamada ingestão da saliva, pois sabiam que servia para tratar das dores da fome durante as longas horas da meditação e do jejum. O mais importante é que a saliva, como sêmen, era considerada como um elixir excelente para a saúde. Segundo o Departamento de Ciência Biológica de King's College de Londres, a saliva, uma secreção exócrina, extrai do organismo, por meio das glândulas salivares, altas concentrações de proteínas, cálcio, potássio, cloro e sódio, as bases da nutrição e do desenvolvimento do ser humano. O verdadeiro fluido salivar vem do metabolismo das proteínas chamado ureia, não da água. O interessante com relação às glândulas salivares é que, literalmente, através de um processo de osmose, elas extraem do organismo os nutrientes mencionados acima e os redistribuem por todo o corpo. No taoísmo, a saliva é chamada água divina e suco de jade, pois suas propriedades de cura e nutrição são consideradas excepcionais. Há muito, os taoístas consideram a saliva um ingrediente essencial para a saúde excelente e para a composição do elixir da imortalidade. Quando estimulada e ingerida, ela entra na corrente sanguínea pelo estômago, limpando e regenerando o organismo. A saliva, então, se tornará branca, espessa e pura, adquirindo a aparência do sêmen. E assim, por meio da sua ingestão, o adepto criará uma gravidez espiritual. O homem taoísta, ao mesmo tempo, também praticará a retenção do sêmen antes da ejaculação, para ajudar a restaurar seu vigor e juventude. Assim, para ele, o sêmen e a saliva eram substâncias que precisavam ser internamente retidas para promover a busca da longevidade e da imortalidade. Da mesma forma, a tigresa refina sua saliva e procura produzir enormes quantidades para ingerir e aplicá-la à pele. Ela também procura o sêmen em grande quantidade para regenerar a pele. E como será abordado mais adiante para ajudá-la na absorção da energia sexual masculina, a absorção do fôlego do dragão, o sexo oral é o mais submisso de todos os atos sexuais, criando maior energia sexual e os orgasmos mais intensos,
para os dois parceiros, o que mais uma vez ajuda a capacidade da tigresa de absorver a energia sexual masculina. A aplicação do sêmen ao rosto é um exercício físico e a absorção se transforma num exercício transformador. A expressão absorção da energia sexual do homem, ou em chinês, Xingting, significa imbuído de essência sexual. O método da absorção do fôlego do dragão é o correspondente feminino da técnica masculina da reversão do Xing ao cérebro. Esses dois exercícios servem para restaurar a energia sexual e equipará-la ao estado e condição que tinha na puberdade, para estimular os 3 tesouros do Qing, Qi e Shen. Jing, Qi e Shen, e para iluminar o cérebro. A absorção segue o mesmo processo do método do homem, dirigindo a energia sexual para os rins, depois subindo pela espinha dorsal e para dentro do cérebro. As energias Xing e do Qi movimentam-se então pela espinha, entram na cabeça, onde estimulam a cavidade dos 100 retornos, Pai Hui, que é a área no alto da cabeça em que ficava a moleira e que tínhamos quando bebês. Quando isto acontece, o espírito da vitalidade, Shen, é desencadeado e pode ser visto internamente. Uma experiência chamada iluminação da mente ou sem retornos. O sexo oral também exercita todos os músculos do rosto, a maioria dos quais jamais é exercitada. Os músculos usados para sugar são especialmente benéficos para afinar os tecidos gordurosos do rosto e eliminar ou prevenir as rugas e as manchas do envelhecimento. As tigresas também utilizam uma série de massagens especiais para rejuvenescer o rosto e conservar uma aparência juvenil. O sexo oral atrai mais sangue para as maçãs do rosto, para os lábios e as gengivas, deixando os lábios mais cheios e restaurando sua cor natural. As gengivas são reforçadas e limpas, tanto por meio da ação de sugar, quanto pela maior quantidade de saliva. A inspiração pelo nariz também é reforçada pelo sexo oral, e a respiração se torna mais profunda, como quando éramos crianças. Resumindo, inspira o ar pelo nariz e levá-lo até o abdômen faz os músculos do diafragma empurrarem o ar para os pulmões. Este é o tipo de respiração mais natural e mais benéfico. Inalar pela boca e direto aos pulmões pode causar doenças, fôlego mais curto e perda do equilíbrio. O sexo oral também estimula a associação com muitas experiências da infância, causando boas reações da memória e a inteligência do organismo. Sugar um pênis é muito parecido com sugar o seio da mãe ou a chupeta, chupar o polegar, os dedos ou a mamadeira. Quando bebês, nós choramos quando não conseguimos satisfazer as nossas necessidades orais sugando alguma coisa, seja para obter o alimento ou pela segurança de sentir algo em nossa boca. Quando entramos na adolescência, as nossas fixações orais mudam de enfoque. Começamos a beijar, mascar objetos como chiclete, balas e a colocar na boca objetos como lápis, por exemplo. As garotas começam a usar batom para acentuar sua feminilidade e atrair a atenção para seus lábios. Os meninos começam a cuspir a saliva para expressar e acentuar sua masculinidade. Depois, jovens adultos, satisfazemos essa necessidade primordial e esta fixação oral com todo tipo de objetos e hábitos orais, enfiando cigarros, cachimbos, palitos na boca, roendo as unhas, passando a língua pelos cabelos e assim por diante. Os atos de beijar, morder, lamber e comunicar são gerados pela boca e os lábios. Nossa existência depende da boca, mais do que de qualquer outra parte do corpo. Nós nos alimentamos através da boca e com ela nos comunicamos, expressamos emoções táteis e amamos com a boca.
É inegavelmente o mais usado de todos os órgãos. Só o cérebro é mais importante do que a boca. Além do mais, qualquer coisa processada pelo cérebro quase sempre é expressa pela boca. Surpreendentemente, a língua é um dos músculos mais fortes do corpo humano. A tigresa reforça sua língua não apenas por meio da felação repetida, ela também a exercita para esticar o frênulo, membrana que prende a língua no fundo da boca, de modo a permitir que a língua se volte para trás, conseguindo penetrar na área nasal faríngea. Isto não serve apenas como exercício autossexual, mas também permite que ela use a língua para guiar o pênis do homem para sua garganta e ao mesmo tempo estimular a parte debaixo dele. A língua e a boca são uma espécie de grande amplificar da experiência tátil oral, assim como a pele e as impressões digitais são experiências não orais. Ambas são nossos receptores mais sensíveis da informação tátil. Os lábios são como a entrada da vagina e a boca e a garganta são como o interior da vagina. A ponta da língua representa e age como clitóris, ou as terminações nervosas sob a cabeça do pênis. A saliva é como as secreções sexuais produzidas na vagina e, quando expelida, é como o sêmen do homem. Quando sentimos medo, a boca seca. Quando sentimos excitação, ela produz a saliva. Da mesma forma, a vagina tem suas secreções sexuais ressecadas quando a mulher sente medo e se inunda com as secreções quando ela está excitada. O pênis e o sêmen funcionam da mesma maneira. Na medicina chinesa, a língua é considerada a pequena espinha dorsal do organismo, pois sua estrutura e aparência a simulam bem. Na língua estão milhares dos nervos sensoriais que são ligados a todas as partes do nosso corpo. Quando a língua sente, todo o corpo sente, por meio do estímulo dos nervos sensoriais na língua, especialmente com beijos profundos, apaixonados e o lamber. Todos os centros erógenos do corpo inteiro são estimulados, o que provoca um fluxo maior de sangue e hormônios pelo organismo, especialmente nos seios e no rosto. Isto é importante porque se o estímulo atinge um nível muito elevado de intensidade, fará o complexo pituitário pineal hipotalâmico espalhar não apenas os hormônios estrogênio e progesterona, mas também um hormônio raro da classe das gonadotropinas. Embora a filosofia ocidental ainda não tenha localizado exatamente o que é este hormônio, seus efeitos na consciência do ser humano são evidentes, porque o estímulo sexual intenso faz o complexo pituitário pineal hipotálamo e avolumar-se em atividade. Tudo isto soa muito semelhante ao que a mitologia hindu chama de Amrita, o néctar ou elixir da vida. Há milhares de anos, os ensinamentos tântricos reconheceram que, simbolicamente, uma gota desse néctar, por meio de uma excitação sexual intensa, é demorada. E demorada é essencial para o rejuvenescimento. Vemos a mesma ideia na alegoria budista do Kuan Shin Bodhisattva, que unta a cabeça de um devoto com uma gota de orvalho, ambrosia, assim rejuvenescendo espiritualmente a pessoa. Essa ideia também é vista no taoísmo. Depositar uma gota de Shen Yang, depois de ter feito o Qi circular 9 vezes pelos meridianos do Jemmu e do Tumo, o lado da frente e o lado de trás do corpo, em que uma gota enrijecida e purificada desse Qi penetra e se liga ao Tantin. Esta é uma representação espiritual da célula do esperma ligando-se ao óvulo, formando assim o feto espiritual. A glândula pituitária é a responsável pelo envelhecimento, quando não estimulada, ou pela estabilização da juventude, se estimulada. A aplicação do estímulo muito intenso para realizar a absorção foi descoberta pelas mulheres taoístas há muito tempo. Quanto mais a mulher usa a língua
quando envolvida no sexo, maior o estímulo. Sabendo disso, a tigresa basicamente usa o clitóris e a língua para produzir estados de excitação intensamente maiores para obter a redução menstrual e a absorção da energia sexual do homem. O sexo oral estimula o córtex sensorial do cérebro ou, como diriam os taoístas, a cavidade dos 100 retornos, a fontanela. Tendo em mente que a língua é o nosso órgão mais sensível, ela estimula a área sensorial do córtex do cérebro de modo mais completo do que qualquer outro órgão do sentido. O córtex sensorial se torna, então, muito aguçado, trazendo maior clareza ao cérebro e a todo o sistema nervoso sensorial. Isto abre caminho para uma quantidade maior de hormônios e para o que se espalharem por todo o organismo. Quando isso acontece, o sistema imunológico é reforçado, as energias do embrião são estimuladas e as células do organismo se regeneram a um ritmo acelerado. Esta é uma das razões pelas quais os antigos diziam que o sexo oral recria as afinidades com a criança. Para os taoístas, esse ponto da moleira, a cavidade Pai Hui, é onde o espírito de uma vida nova penetra no corpo. Quando este ponto endurece, o espírito não poderá sair até a morte do organismo. É também esta cavidade que se ilumina durante a absorção. A iluminação é a primeira etapa para atingir a imortalidade, porque seus efeitos criam a ultraclaridade da mente, Shen, o espírito, a restauração da energia sexual, Jing, o corpo, e a plena restauração do fôlego Qi, a energia vital. Quanto mais a tigresa sente esta iluminação durante a absorção, maior é o seu progresso para se tornar uma imortal e maior o seu progresso para retardar o envelhecimento. Em meados dos anos 70, o Dr. John Mumford, um respeitado pesquisador do yoga tântrico em Sydney, na Austrália, fez um experimento de 3 dias para verificar a capacidade que o desejo sexual teria de combater as doenças. O experimento consistia em instalar um homem em um apartamento, injetar nele um vírus de gripe e depois ligá-lo a um monitor que detectaria alterações do seu fluxo sanguíneo em seus batimentos cardíacos, temperatura do corpo, nível das mucosas e assim por diante. Apenas disseram aos voluntários desse estudo que eles receberiam a injeção com o vírus da gripe e que seriam monitorados para ver quanto tempo levaria para o vírus deixar de exercer sua influência no organismo. Do outro lado da rua, bem na frente do apartamento do teste, em outro edifício, estava o apartamento de uma garota linda que estava ali para o experimento. Periodicamente, ela se despiria e passaria pelas janelas abertas para que o voluntário do teste pudesse ver perfeitamente seus movimentos. Quando a garota estava nua e dentro do campo de visão dele, os monitores mostravam que o vírus não tinha nenhum efeito sobre seu organismo. Pouco depois que ela desaparecia da janela, os efeitos do vírus reapareciam. Na última fase do experimento, a garota chegava em casa, bem tarde com seu namorado. Eles se sentavam no sofá com as luzes acesas, proporcionando uma excelente visão. Se beijavam e se acariciavam por algum tempo. Depois a garota se levantava, tirava o vestido, se ajoelhava na frente do namorado e praticava a felação, à plena vista do voluntário do teste. O resultado é que o vírus não tinha nenhuma ação sobre ele. Foram realizados diversos estudos em várias universidades sobre a atividade do cérebro de pessoas que viam filmes eróticos. Uns onde havia cenas de penetração e outros onde havia cenas do sexo oral. Os filmes de sexo oral sempre criavam um aumento bem maior na atividade do cérebro do que os de imagem da relação sexual. Há alguns anos, a Escola de Medicina da Universidade Hebraica realizou uma série de estudos sobre o sêmen. Descobriu-se que o sêmen tinha uma grande capacidade de regenerar as células do tecido da pele, clareava suas imperfeições, eliminava as rugas e a acne e prevenia o aparecimento das manchas do envelhecimento, mas apenas nas mulheres. A conclusão é que as mulheres estão geneticamente equipadas para aceitar o sêmen em seus corpos, externa
e internamente. Os resultados também mostravam que a pele do rosto e das áreas do pescoço e dos seios reagiam melhor ao sêmen quando passado sobre essas áreas do que em qualquer outras áreas da pele. O antigo método hinduísta também refere que as mulheres aplicavam grandes quantidades do sêmen na pele do rosto para rejuvenescê-la, no cabelo para restaurar o brilho e a suavidade e nos seios para firmá-los e aumentá-los. Essas tradições diziam que isto deixava a pele e o cabelo e os seios da mulher comparáveis aos de uma garota muito jovem. Desde que fui introduzido nos ensinamentos da Tigresa Branca, fiquei impressionado com a semelhança entre os seus métodos, criados ao longo de um imenso período na China, e as atividades e imagens da pornografia do presente. Embora objetivos e metas sejam muito diferentes, os atos têm surpreendentemente semelhanças. E o mais interessante é que os métodos da Tigresa Branca foram inventados por mulheres, não por homens, ao passo que a pornografia contemporânea tem sido quase exclusivamente criação de homens. A tigresa usa a submissão, o exibicionismo, o voyeurismo e o sexo oral para excitar e ao mesmo tempo dar prazer, mas também para recriar e restaurar a sua juventude e para retornar ao período mais juvenil da sua sexualidade. A pornografia moderna quer apenas excitar e promover prazer. Tigresas e estrelas pornográficas procuram criar encontros sexuais intensos, mas é só aí que elas têm grande semelhança. Tenho a impressão de que esses antigos ensinamentos da tigresa são uma verdade profundamente estranhada em todos os seres humanos, e a pornografia não é mais do que uma visão toldada. Embora seja uma tentativa de religar-se com essa verdade, de alguma forma a consciência humana sempre encontra uma maneira de expressar a sua própria verdade. Assim, dependendo da pessoa, este livro pode ser considerado pornográfico ou algo de uma verdade sexual interior. As metas da Tigresa Branca. A energia sexual e a razão pela qual o ser humano nasce, a falta da energia sexual é a razão pela qual o ser humano morre. Nesta energia sexual está o segredo da plena saúde e também da imortalidade. Nos homens, o segredo está na retenção e na conservação da energia sexual. Nas mulheres, o segredo está em seu desenvolvimento e na atividade. O próprio Lao Tzu afirma: a mulher misteriosa é inexaurível. A maneira como o Imperador Amarelo atingiu a imortalidade e a maneira como a Mãe Real do Ocidente atingiu a imortalidade não podem ser comparadas. Cada um tem seu próprio caminho, cada um busca a essência do outro para se complementar. O homem retém, a mulher absorve. O céu cria, a terra é receptiva. O homem é ativo e busca a imobilidade. A mulher é imóvel e busca a atividade. Cada um deve adquirir a essência do outro para se completar. O yin absorve o yang absorve o yin. Este segredo é tão simples que passa desapercebido e não é detectado. Como toda a natureza, deve se fundir e misturar com seus opostos para conseguir se desenvolver e desenvolver seu potencial. Assim como a árvore não pode existir sem o sol e a água, os seres humanos não podem existir sem a energia sexual. A imortalidade só pode ser atingida por meio do uso disciplinado da energia sexual. Manual da Tigresa Branca. Tudo que a tigresa aprende e todo o seu treinamento tem um objetivo com 3 desdobramentos: restaurar sua juventude física, preservar sua energia mental adolescente e progredir para se tornar uma imortal. Esses 3 objetivos basicamente se realizam através dos esforços da Tigresa Branca para estimular o estrógeno, o que por sua vez retarda a menopausa. É indiscutível que a menopausa é o marco do envelhecimento em uma mulher e para ela o declínio do interesse sexual. Quem pratica a ciência da medicina moderna já está hoje na expectativa de iniciar experimentos
para extrair o gene que desencadeia a menopausa das mulheres. Acredita-se que isso dará às mulheres maior longevidade, saúde melhor e eliminará os efeitos adversos da menopausa. Ainda não sabemos se a ciência conseguirá retirar este gene, mas os antigos chineses sabiam que se a mulher se mantém sexualmente excitada, produzindo estrógeno, o envelhecimento será retardado. Todos os exercícios da tigresa têm como objetivo essencial o retardamento ou a eliminação da fase da menopausa. Uma tigresa morre jovem, não como uma idade jovem, mas juvenil em sua velhice. No Ocidente, não questionamos a juventude e menosprezamos a nossa velhice. A tigresa tem sorte, aprende a acalentar sua juventude e a preservá-la por toda a vida. Quando, em idade avançada, ela ainda mantém uma aparência jovem, atraente e, acima de tudo, com a sabedoria que os anos trazem. Para ela, é triste e frustrante saber que é permitido e até incentivado que as garotas e os garotos vivam uma vida e que só os aguarda a experiência do envelhecimento. O taoísta Kong há muito tempo afirmou no Palpo Zu: não há nenhuma razão para o ser humano sofrer doenças, envelhecimento e morte. Estas são apenas as retribuições pelo conformismo, a sociedade e a nossa própria ignorância dos poderes que temos para eliminá-los. Quanto mais cedo na vida esses poderes forem desenvolvidos, mais pronunciada será a preservação. Além dos benefícios obtidos com a prática sexual, a tigresa também aprende e pratica diversos exercícios complementares para garantir sua restauração física. A mulher poderia decidir praticar apenas estes exercícios sem a prática sexual, mas a preservação duradoura da juventude e a imortalidade seriam bem mais difíceis de atingir. A primeira meta imediata da tigresa é reforçar seu sistema imunológico, não somente na esperança de prevenir as doenças sexualmente transmitidas, mas para garantir uma excelente saúde de todos os órgãos, tecidos, ossos e funções do organismo. O sistema imunológico é um incrível dispositivo de cura e tratamento, mas somente quando permitimos. A seguir, 6 aspectos do treinamento de restauração que uma tigresa inicialmente empreende para assegurar o pleno funcionamento do seu sistema imunológico. 1. Práticas especializadas de massagem, entre as quais técnicas de automassagem que aprimoram sua restauração e também essas técnicas aplicadas a outros. 2. Técnicas de Kung Fu, que são eficazes em questões de autodefesa e também ajudam a estimular o seu Qi e a sua consciência mental, reduzindo o fluxo menstrual e desenvolvendo capacidades intuitivas. 3. Regime especial para perda de peso, nutrição do sangue e purificação do organismo. 4. Fórmulas de ervas para reduzir o fluxo menstrual, reforçar o sistema imunológico, nutrir os cabelos e aumentar a energia. 5. Exercícios especiais de yoga chamados métodos de restauração, exercícios de treinamento da tigresa, exercícios para afinar a cintura e exercícios com as costas, que reforçam a espinha dorsal e o sistema nervoso central, aumentam a flexibilidade de todos os músculos e ossos, desenvolvem os seios, reforçam a vista e diminuem o fluxo do sangue menstrual. 6. Técnicas especializadas de estímulo sexual, onde diversas técnicas de comportamentos asseguram experiências sexuais completas e intensas para si e para o seu parceiro. É fato sabido que as atletas têm efeitos menstruais reduzidos física e mentalmente. Da mesma forma, em parte, é também a atividade física da tigresa, em seus encontros sexuais, em sua prática do Kung Fu e fazendo massagens que a ajudam a diminuir seu fluxo menstrual. Para algumas tigresas, a primeira preocupação é a perda de peso.
Os métodos enumerados acima são muito eficazes para isto. Contudo, somente as práticas sexuais da tigresa podem ser bem mais eficazes. Contudo, estudos recentes mostraram que, em média, uma pessoa perde aproximadamente 200 gramas de gordura do corpo em cada encontro sexual. Isso acontece devido ao estímulo das glândulas salivares e olfativas, que ajudam a digestão, eliminam a sobrecarga da água e as dores da fome, reduzindo a gordura do corpo. O simples estímulo da saliva reduz a fome e a própria saliva dissolve o tecido gorduroso, ajudando a digestão. O resultado final da prática bem-sucedida da tigresa é a restauração física e tornar-se uma imortal. Esses objetivos são grandiosos e difíceis de atingir, mas os benefícios obtidos apenas com a tentativa de alcançar essas metas mais do que valem a pena. Pode-se dizer que o caminho é mais importante do que o destino.